Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Semana passada, no dia 14, nós não fizemos gravação, tá bom? Então, tá certinho. A última foi dia 7 e hoje 21. Nós vamos iniciar a escala espírita, né, da Revista Espírita, terceira ordem. Nós estamos no mês de fevereiro de 1858. Aí você vai dizer, nossa tia, mas tem gravação, a de 59, a de 60, né, no ano lá de 2023, 2021, né? Aí, gente, é porque nós já tínhamos feito, como nós explicamos, a revista Espírita de 1858, mas na época nós não gravávamos. Era em 2016. Olha aí, 2016, nós não gravamos. Então decidimos agora para deixar o trabalho completo, né? Esse início, já que nós estamos na de 2000. Qual é que nós estamos agora? 1861, já estamos gravando atualmente, né? Então nós estamos gravando 2 revistas para deixar o quadro completo, o início, né? Nós estamos gravando a de 58 e a de 1861. Vamos fazer a nossa prece, Carlinha? Você ora para a gente? Jesus amado, te agradecemos a oportunidade de nos reencontrarmos, de relembrar estas lições e te agradecemos a oportunidade de também sabermos ser gratos por esses momentos que nos relembram lições importantes para a nossa caminhada aqui na Terra, essa bênção da reencarnação para nos realinharmos com os propósitos do Cristo e que possamos, nessas lições, encontrar o caminho correto, seguro, que nos leva até Jesus com bom ânimo, com disciplina e com fraternidade. Ajuda-nos a entender essas lições e que possamos sempre caminhar contigo. Que assim seja. Então, hoje, o artigo da revista de fevereiro de 1858 é a escala espírita. E tem uma nota para a escala espírita. É a classificação modificada mais tarde por Allan Kardec, quando do aparecimento da segunda edição francesa, que ficou definitiva, de O Livro dos Espíritos em 1860. Vide livro 2º, capítulo 1º, questão 101 a 113. E aí, por que ele publica se ele já publicou? Então, a revista era mais fácil, era fascículos, e ele está divulgando. Lembrando que aqui, em fevereiro de 1858, ainda não tem um ano do Livro dos Espíritos, né? Porque ele foi publicado em abril de 57. Então, já está quase para fazer um ano. E ele está divulgando a doutrina, por isso ele coloca nos fascículos pequenas gotinhas do estudo. Então, escala espírita é a questão 101, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Lembrando que todos esses estudos também já está no canal, tia já ticou item a item lá no Livro dos Espíritos, no nosso estudo lá. Então, aqui, recapitulando, ou para quem está vendo pela primeira vez, o início. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Vamos só entender como é que o professor fez a classificação, né? Vamos ver isso, como que ele classificou. Então, o que ele fez? Ele colocou 3 ordens de espíritos. Aí ele começa de trás para frente. Ele colocou a terceira, que são os espíritos imperfeitos. Ele colocou a segunda, que são espíritos o quê? A segunda? Os espíritos bons. Espíritos bons, a segunda. E a primeira é classe única, que são espíritos puros. Então, o que ele fez? Aí, dentro de cada ordem, terceira ordem e segunda ordem, ele vai colocar o que ele chama de classe.
Então, dentro da terceira ordem, olha quantas classes ele vai colocar de trás para frente. Então, ele começa pela... Décima ou nona? Aqui, como ele tá... Esse aqui ainda é antes, é a 10ª. Porque aí vai ter a mudança. Mas aqui ele começa pela 9ª. Mas é o contrário, lá nos livros dos Espíritos é a 10ª. É, né? Mas aqui ele acrescentou mais uma? Acrescentou mais uma. Mas ele até coloca aqui, ele criou a 6ª classe, que não é bem uma classe, é os espíritos batedores e perturbadores. Entendi. Tá interessante a gente ver, né, isso, né? O livro dos Espíritos é a base, né, gente? Não tem como, né? Então, aí, o que o professor Denizar fez? Ele colocou, dentro da terceira ordem, ele colocou classes. Então, dentro da terceira ordem, quantas classes ele colocou? Vamos pegar o livro dos Espíritos, que o livro dos Espíritos, ele começa pela 10ª classe, né? E na Revista Espírita, ele começa pela 9ª classe. Mas que é a 10ª classe no livro dos Espíritos é Espíritos Impuros. E na revista é Espíritos Impuros, mas ele coloca como a 9ª. Depois é feito esse ajuste, né? Então, olha só para a gente entender de forma didática, a terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, tem a 10ª classe, vamos contar comigo, olha, 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então, dentro da terceira ordem tem 5 classes, né? Subclasses, vamos dizer, 5 classes dentro da terceira ordem. Na segunda, nós vamos ter 4, porque ele vai completar 10. Então, na segunda nós paramos em qual numeração? Na 6ª. Então, aqui vem, olha, a 5ª classe dentro da segunda. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então, dentro da terceira tem a 5ª, a 4ª, a terceira e a segunda ordem. Então, logo são 4 classes dentro da segunda. E da primeira ordem é classe única, que aí ele coloca a primeira classe, entendeu? Então, ele veio 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aí ele veio 4, 3, 2... Não, 5, 4, 3, 2 e 1. Né? Então, a terceira ordem, 10, 9, 8, 7, 6. 5 classes. A segunda ordem, ele veio com 5, 4, 3, 2. Ficou 4 classes. E aí a primeira ordem, que é classe única, tá? Só pra gente entender a didática, porque senão a gente acaba lendo e confundindo um pouco, tá? Então ele pegou 10 classes e nessas 10 classes ele foi dividindo dentro de cada ordem, tá bom? E ele também lembra que é só uma maneira didática. Uma maneira didática. Mas porque muitos mesclam essas características, né? Exatamente. Até porque parece assim algo assim meio... mas por quê? Gente, até hoje tem pessoas que têm dificuldade de entender que os espíritos têm classe. Lembra quando Jesus mandou seus discípulos curar e os discípulos voltaram? Senhor, nós fizemos tudo do jeito que o Senhor mandou, a gente não conseguiu. O que Jesus respondeu para eles? João e Tiago: para essa classe de espírito. Olha que interessante. Não foi à toa que Kardec usou. É necessário jejum e oração. Então, nessa fala de Jesus, ele já nos mostrou que os espíritos eles não são iguais. Tem espíritos e espíritos. Ele tem classes e ordem diferente. Então, da mesma forma, eu não posso, o espírito falou, e eu achar que é um espírito superior. E eu achar que o espírito sabe tudo. Então, essa classificação que Kardec colocou foi para nos mostrar que do jeito que existe ser humano, de todas as ordens e de todas as classes, o mundo espiritual é do mesmo jeito. Porque quem são os espíritos? Senão almas, espíritos daqueles que eram humanos.
Então não tem como. Então, mas a gente estudando isso, a gente quando vai para a prática mediúnica, ou quando a gente escuta ou lê alguma coisa, a gente passa a ter, não, mas o Espírito falou. Gente, tem espírito leviano, tem espírito zombeteiro, tem espírito mitificador, tem espírito que é pseudo-sábio, que faz um estrago enorme. Então a gente precisa ter isso muito consciente. E diz o Kardec lá no livro que é o Espiritismo, que ele evitou muitos escolhos, né? Ou seja, muitas dificuldades, porque desde o início ele conseguiu entender que espíritos existem de graus, níveis, ordens e classes diversas, tá? Então, espíritos de terceira ordem são espíritos imperfeitos, com a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Gente, só mais uma dica. Não leia esse texto achando que tu está identificando um espírito. Nós somos espírito. Então, eu tenho que ler esse texto e saber em que momento eu estou encaixada aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos da terceira ordem. Então, em que momento? Ele diz, nem todos são essencialmente maus. Nós somos maus? Não. Acredito que não, né? Não. Né? Essencialmente, é a essência, né? Em alguns há mais o quê? Leviandade. Nós somos levianos. E Quantas vezes nós não somos levianos com as nossas falas, Muitas. com as nossas abordagens, com as nossas críticas, né? Então, a gente é leviano, né? Falar mal da vida alheia, né? Expor as pessoas ao ridículo. Isso tudo é leviandade. E ele diz mais, né? Então ele diz assim, inconsequência, não avalie as consequências das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos ditos. E malícia, que verdadeira o quê? Maldade. Né? Uns não fazem o bem, E o mal. mas também não fazem o mal. Mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denota a sua inferioridade. Você imagina o que você está num planeta que para onde você olha, você tem a oportunidade de fazer o bem, você não faz? Isso é muita maldade. A gente está sendo indiferente. Né, Carminha? Tia. Bora lá. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião se lhes depara de praticá-lo. Ou seja, é o que a tia está falando, somos nós que temos a oportunidade de tirar uma desforra, fazer uma vingancinha boba, aí já eu vou fazer mesmo, né? Então, é a inconsequência e a leviandade de novo. E quando ele diz aqui, né, porque a gente sempre pensa no mal no grau maior, mal é mal. Ele diz assim, outros ao contrário se comprazem no mal e ficam satisfeitos. Então, quantas vezes numa discussão, no desentendimento, e principalmente assim, às vezes até em ambiente público, e depois que tudo aquilo passa, você vai contar, se você saiu vencedor nessa arenga, né? Depois que tudo passa, você vai contar com maior alegria o que você fez, o grito que você deu, a forma que você discutiu. Coloquei ele no lugar dele. Coloquei ele no lugar dele. A pessoa sente alegria, ela sente prazer em ter dito o último a ter falado, por ter gritado mais, por ter xingado, por ter feito o outro chorar, né? É impressionante, né? Então a gente vê nisso esse espírito da terceira ordem se sente feliz em fazer o mal. E a gente fica triste. A gente fica triste em não ter feito o mal. Poxa vida, eu deveria ter reagido, eu deveria ter feito, deveria ter dado... Sou muito besta. Sou muito besta, né? A gente entristece, a gente não entende
que o forte é o que consegue calar e domar suas más inclinações. Não é domar o instinto, é domar as más inclinações. Porque o instinto, ele me manda me defender. A má inclinação me diz, vai lá e mata. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Vamos ticar isso daí? Eu gosto muito da terceira ordem, que é para a gente ir fazendo uma autoavaliação e também para nós identificarmos o meio e a relação que nós estamos. Esse material aqui é um material muito bom para a autoavaliação e para eu também avaliar o outro que eu estou me comunicando, para que eu não venha ter nenhuma surpresa e ao mesmo tempo me avaliar para saber se não sou eu que estou fazendo tudo de errado. Então ele diz, olha, esse ser da terceira ordem, dentro dessa característica geral, as características gerais, né, ele diz, podem aliar a inteligência ao quê? A maldade e a malícia. Então ele usa a inteligência, mas ele alia a maldade e alia a malícia. Uma inteligência maliciosa faz um estrago enorme. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são sempre o quê? Pouco elevadas. Então, apesar do desenvolvimento intelectual dele, a parte moral, como ele coloca aqui, as ideias são pouco elevadas, é sempre muito terra a terra. Não consegue, a ideia dele não consegue ampliar. São aquelas coisas muito curtinhas e muitas vezes hipócritas. E mais ou menos abjetos dos seus sentimentos. Abjetos. São limitados os conhecimentos que tem das coisas do mundo espiritual. Ou seja, o povo que está aqui na Terra tem conhecimento pleno de mundo espiritual? Não. É bem limitado. E isso não interessa. Não é limitado não porque não tenha material, porque isso não é de interesse dele. Ele está na terceira ordem, justamente por causa disso. Ele não quer saber de coisas espirituais. Ele quer saber de coisas horizontais, nada vertical. Quer saber de coisas materiais, quer saber do prazer, quer saber da alimentação, quer saber das férias, quer saber de dinheiro, quer saber de casa. Ele quer saber de coisas palpáveis. Todos nós estamos dentro disso aí. Todos nós estamos aqui, porque a gente se avalia, né? Acha que entende, mas na hora, a gente estuda muito, mas na hora que a sombra vem, a primeira coisa se desespera, né? Até meu irmão falou assim, são 4 letrinhas, Deus, mas o nosso é Visa. Tem que resolver com dinheiro, com força, com quem pode mais. A gente geralmente não confia na parte espiritual, que nós estamos sendo regidos por Deus, que tudo está no encaminhamento. A gente se desespera. Então, assim, é uma verdade mesmo. Somos nós, que a tia falou também dessa parte da gente se autoavaliar e avaliar com quem a gente convive, para não idolatrar ninguém, né? Porque estamos todos aqui nessa mesma ordem. E ele diz, e o pouco que eles sabem da vida espiritual, do mundo espiritual, se confunde, e aqui falando, porque aqui Kardec está também se referindo, quando ele fez a escala, ele está se referindo a todos aqueles espíritos que ele já tinha ouvido nas reuniões mediúnicas. A gente está fazendo um gancho com a nossa condição, porque nós também somos espíritos da terceira ordem. Mas ele fala aqui de tudo aquilo, por isso é que é uma ciência. O que é uma ciência? Uma ciência ela é construída, pautada em pesquisas, observação,
qualitativo, quantitativo. Então, o número de médios que ele usou, o número de espíritos que se comunicaram. Então, pautado em toda essa pesquisa, a avaliação, a qualidade, a quantidade, a comparação, ele chegou à conclusão de todos esses tipos de espíritos que tem. Então, ele diz, acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo. Então, mesmo esses espíritos da terceira ordem, estando na condição de espíritos, eles não sabem dar todas as informações ou informações do mundo espiritual. Exemplo, a gente tem na revista de 1860 aquela comunicação que ele pergunta como que o espírito toca o piano. Aí o espírito fala que ele toca o piano, só que São Luís vem e explica que não é o toque como o nosso, material no dedo, né? Ele acha, né? Ele acha que aí o Kardec pergunta, e por que ele não sabe? Porque assim como encarnado vocês não sabem tudo, aqui também do mesmo jeito. Então, se pergunta para um espírito da terceira ordem, né, vai dizer, não, eu toco com a mão. Eu toco com a mão. Ele acha que ele toca com a mão. Ele não sabe que ele é a força do pensamento dele. Então é por isso que, apesar de ser espírita, apesar de estar no mundo espiritual, sabe explicar tudo do mundo espiritual? São noções falsas. Noções falsas e incompletas desse mundo. A Carlinha trouxe um excelente exemplo. Mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Por exemplo, a gente estuda muito nas obras de André Luiz, quando ele fala das cavernas, quando ele fala dos vales. E uma vez eu fazendo um diálogo fraterno, o rapaz incorporou, nunca tinha entrado em casa espírita, e o espírito conversou comigo e eu disse, quando tu não estás com ele, onde tu estás? E o espírito respondeu, nas cavernas. Na caverna, ele disse. Então, é aquilo que ele diz assim, muitas vezes esses espíritos da terceira ordem, eles acabam também dizendo coisas, se a gente estiver atenta, a gente diz, olha, confirma o que um São Luís falou, né? Porque porque apesar de ser um espírito da terceira ordem, ou um espírito revoltado, ou um espírito sofredor, ele está trazendo uma lição. Qual é a lição? Mostrando a sua condição no mundo espiritual. Então, por isso que Kardec diz, sempre ele aprendeu com tudo. Como é que ele ia saber a história de um suicida se ele não tivesse conversado com os suicidas? Lá no Memórias de um Suicida, lá no... lá no livro Céu e Inferno. Lá ele conversa. Entende, gente? Bora lá mais um pouquinho. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Então, o espírito superior não vai. Linguagem. Esse é algo que a gente tem que... Nós estamos lutando, a gente está tentando se aperfeiçoar, a gente está estudando. E a linguagem é o meio de comunicação. A linguagem é a forma de eu interagir aqui também com a Carla. Só a linguagem não, a expressão corporal, a expressão facial, tudo isso também comunica. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, a linguagem, ela muda. Ela deve mudar. Então não nos cabe mais um linguajar chulo, uma fala chula, né? Não cabe. Então... não são palavras difíceis, né? Não são palavras difíceis. Não é isso. Nem palavras agressivas, né? São palavras nobres, de respeito. Então, um espírito nobre, ele jamais vai tirar uma brincadeira que vai deixar o outro em uma situação constrangedora. Jamais, jamais. Ou qualquer palavra que possa deixar o outro numa situação constrangedora, né? Então, e os espíritos nobres, eles se preocupam muito com o que eles vão falar, porque aquilo que tu fala, tu vai fazer com que o outro plasme, crie mentalmente.
Então é por isso que você não vai ver um espírito nobre, se viu um acidente ali, que aconteceu isso, ele vai achar, olha gente, eu vi um acidente, não sabe, estourou tudo, aí começa a descrever todo o acidente. À medida que você está descrevendo, você está projetando isso no outro. Então um espírito nobre, ele se preocupa muito com o que nós iremos projetar em nossa mente com aquilo que ele está nos falando. Então, não é uma questão de palavras bonitas, é uma questão de nobreza, sensibilidade. A minha fala vai provocar o que no outro? Né? Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Isso a gente percebe bastante também. Né? Então é aquilo, né, Carlinha? Se eles estão no sofrimento, numa dor, e de repente eles olham e veem os espíritos nobres, a luz, o próprio livro Voltaire. Ele, obviamente, que o Frederico Figner não sentiu raiva, mas ele sentiu uma dor grande, uma tristeza. Poxa, eu não tenho nem um halozinho de luz. Isso incomodou, isso doeu nele. E ele vê que os outros amigos dele que trabalhou ombro a ombro com ele tinham a própria filha. Mas a gente para e pensa, e esses espíritos que se colocam ainda numa condição de perversidade, eles ficam com muita raiva, com ódio, ao ponto realmente de promover uma certa guerra, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Quem já esteve em reunião mediúnica, frequentou reunião mediúnica, consegue entender muito claramente isso aqui. Que, volto mais uma vez, resultado da pesquisa dele. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Eles levam essa lembrança, mas a lembrança não é assim, eu estou lembrando daquela dor. Não. É viva. É viva, é vivendo. E ele diz, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que quando estava aqui na realidade do corpo físico. Então, a gente que já trabalha em reunião mediúnica, a gente vai ouvir espíritos retratando suas dores. E algo assim que você não consegue, é desesperador. Que já passaram séculos e que já passaram e ainda está com aquela situação. A gente que é médio ostensivo, por isso que eu falei dores, porque são dores mesmo. Algo meio desesperador que não tem muitas vezes nem o que fazer, tamanho desespero, tamanha dor. A oração, ela acalma muito. Por isso que ele diz que se torna muitas vezes mais penosa do que a realidade. Porque junto com essa dor tem uma dor moral. A dor moral, a dor do arrependimento, a dor do que eu fiz, a dor por que eu perdi tempo, a dor por quê, porque essa dor moral junto se torna algo muito doloroso. A dor moral ela é insuportável. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. Caso dos suicidas, né? Alguns casos de esquizofrenia, a pessoa desencarna e ainda permanece nessa condição no mundo espiritual durante algum tempo. Foram tantos anos de sofrimento que a pessoa permanece no mundo espiritual ainda por algum tempo. E vai ser tratada, hospital, muitas vezes reuniões mediúnicas por conta do choque anímico. Por isso que ele diz, e como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, esse puni-los na condição de correção. E é a lei, não é? E é a lei criada por Deus, quer que assim julgue, né?
E aí ele diz que pode ser dividido em 4 grupos principais. Confere, Carlinha? Confere. Mas isso é cenas do próximo capítulo, né? E lembra que 4 grupos aqui na revista. Mas lá no Livro dos Espíritos está em quantos? 5 grupos, lembra disso. Que ele vai chamar de classe. A partir da segunda edição. Partindo da segunda edição, exatamente. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a oportunidade e a misericórdia do Mestre Jesus, a assistência dos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.